Lançado em 2004, estrelado por Ashton Kutcher e Amy Smart, Efeito Borboleta foi um filme que dividiu a crítica, mas conquistou o público. Um filme que, curiosamente, nunca foi lançado aqui no Brasil. Isso mesmo, galera. Esse filme foi direto pro home video aqui no Brasil e mesmo assim virou um cult, virou referência quando a gente fala de viagem no tempo. E hoje, no segundo episódio Destrinchando DVDs, a gente vai fazer exatamente isso. Destrinchar esse DVD aqui da Europa Filmes, explorar todos os extras e entender o porquê esse filme, mesmo sendo massacrado pela crítica, ele conquistou uma legião de fãs. Mas antes da gente mergulhar no DVD em si, vamos falar um pouquinho sobre esse filme. Efeito Borboleta conta a história de Evan Treborn, interpretado pelo Ashton Kutcher. O Evan é um cara que passou por uma infância traumática, cheia de momentos terríveis que ele não consegue se lembrar. Ele tem vários blackouts, apagões de memória nos momentos mais importantes da sua vida. E para tentar lidar com isso, ele começa a escrever um diário pessoal detalhando tudo o que acontece com ele. Anos depois, já na faculdade, ele estudando psicologia, ele acaba descobrindo que quando ele lê esses diários, ele consegue voltar no tempo. Não só lembrar do passado, mas voltar de verdade, com a sua mente adulta do presente habitando seu corpo de criança. E aí ele começa a fazer mudanças, mudar as coisas, mudar como as coisas aconteceram. E aí a coisa entra no conceito do efeito borboleta, que vem aí uma teoria do caos. A ideia é que pequenas mudanças nas condições iniciais podem gerar consequências gigantescas e imprevisíveis no futuro. Por exemplo, o bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo. E cada vez que Evan volta ao passado e muda algo, ele cria uma realidade completamente diferente quando ele volta para o presente. E o filme ele não economiza nas consequências. Cada mudança que ele faz, tentando melhorar a vida dele e da Kayla, a garota que ele ama desde criança, só vão piorando as coisas de formas bem inesperadas e muitas vezes até trágicas. É um filme pesado, bicho. Tem questão de abuso infantil, violência, tem vocês sabem, ameaças muito difíceis. É um pouquinho tenso às vezes de assistir se você tem esse tipo de gatilho. Mas é justamente nessa densidade emocional que torna o filme tão marcante, porque a gente se importa com esses personagens, sabe? A gente vê eles sofrendo quando crianças, a gente vê as cicatrizes que eles carregam quando adultos. E a gente torce para que o Evan consiga consertar tudo, mesmo sabendo que cada tentativa só vai piorar mais ainda as coisas. E, bom, vamos falar de números, O filme foi feito com um orçamento bem baixo para um thriller aí de ficção científica, pouco mais aí de 13 milhões de dólares e arrecadou 96 milhões de dólares no mundo todo. Ele foi um sucesso comercial de certa forma, mas na crítica, olha, a crítica odiou. No Rotten Tomatoes, aquele site que agrega nota de vários sites, o filme tem apenas 34% de aprovação da crítica. Eles acharam um roteiro confuso, acharam a premissa mal explorada, acharam que o Ashton Kutcher não foi bem escolhido para o papel. E aí fica interessante porque o público discorda completamente disso. O filme ganhou até um prêmio do público no Festival de Cinema de Bruxelas, virou cult. No Rotten Tomatoes, ele passa de 80% de aprovação. E até hoje, mais de 20 anos depois, o pessoal ainda discute, ainda analisa, ainda ama esse filme como a gente está fazendo aqui. E uma curiosidade é que o Ashton Kutcher, na época, ele era conhecido basicamente por comédias. Ele tinha feito o Programa de Proteção para Princesas, o Caso dos Irmãos Noel e estava fazendo o That 70's Show. Ninguém esperava que ele conseguisse fazer um papel tão dramático assim como que ele faz aqui no filme. E ele acaba surpreendendo, porque tem cenas nesse filme que ele carrega e entrega muito bem o personagem, especialmente as cenas mais traumáticas. E aí entra aquela questão, galera? Por que o filme que fez tanto sucesso lá fora não foi lançado nos cinemas brasileiros? Bom, 2004 foi um ano complicado para o mercado em geral de distribuição
no Brasil. Os distribuidores preferiam investir em blockbusters mais garantidos e Efeito Borboleta era um filme médio, sem grandes estrelas reconhecidas da época, dirigido por diretores estreantes e tinha um tema um pouco mais pesado. De certa forma, era bem arriscado fazer esse lançamento. Então, acabou que a Europa Filmes, que tinha os direitos de distribuição aqui, decidiu lançar direto no home video. E olha, foi uma decisão, de certa forma, comercialmente falando, até acertada, porque o DVD vendeu muito bem, boca a boca funcionou. As locadoras alugaram pra caramba e o filme encontrou seu público aqui no Brasil. Mas é curioso pensar que se o filme tivesse ido para os cinemas, talvez ele não tivesse tido uma recepção tão boa assim. Ou talvez não, né? Vai saber. Talvez se a gente voltasse no passado, bom, mas aí a gente ia alterar o futuro. E se você chegou até aqui, eu vou pedir então para você, deixar aquele like no vídeo, se inscreve no canal, o canal tá começando. Tá indo crescendo aqui aos pouquinhos e cada inscrição conta muito, então eu conto muito com sua ajuda. Então, deixa o like, se inscreve aqui, só clicar no botãozinho aqui embaixo, custa nada, rapidinho, 5 segundos, você já me ajuda demais. Desde já, agradeço muito. Beleza, agora vamos falar do DVD em si. Esse lançamento é bem completo e o menu já começa interessante, como vocês estão vendo aqui na TV. É aquele clima meio sombrio, com borboletas, a música meio tensa. Você já entra no clima do filme antes mesmo de apertar o play. E aí a gente tem algumas especificações técnicas aqui, aquelas básicas que a gente conhece de sempre, né? Menu interativo, seleção de cena, legendas, idiomas e o formato de tela, né? Que para esse filme aqui é o widescreen. E já nos extras, cara, nossa, é aqui que a coisa fica muito maneira. Que a gente tem, por trás das cenas, trailer, bastidores, entrevistas, efeitos especiais, cenas excluídas, cenas alternativas, processo criativo, storyboard, explicação da teoria do caos e o fascínio da viagem do tempo. É muito material, pessoal. Horas e horas de conteúdo além do filme. E o mais legal é que esses extras realmente agregam. Não é só encheção de linguiça, como a gente pode achar que pode ser. É muito bacana. Vamos então começar pelo por trás das cenas. Esse extra que mostra todo o processo criativo de filmagem, as locações, como foi trabalhar com as crianças que interpretaram as versões jovens dos personagens, trabalhar com criança em cena tão pesada como acho que esse filme deve ter sido uma tarefa bem difícil. Os diretores falam sobre como eles lidaram com isso, como protegeram as crianças emocionalmente enquanto filmavam as cenas de abuso e violência. Tem também bastante coisa sobre maquiagem e efeitos práticos, porque o filme tem várias versões dos personagens em diferentes realidades. Cada versão tinha que ter aquele visual específico, né? Uma realidade onde o Evan não tem braços, por exemplo, né? Aquilo foi feito com efeitos práticos, maquiagem, com truques de câmera. É bem interessante ver como foi todo esse processo. Já trailers e bastidores, né, o nome já diz, traz não só o trailer original, mas vários teasers que foram feitos para promover o filme. E é curioso ver a estratégia de marketing também, porque eles vendiam o filme como um thriller psicológico intenso, mas não entregavam muito da trama. Os trailers acabam deixando a gente curioso, né, imaginando quando foi lançado aqui. Já entrevistas e efeitos especiais é outro destaque. O Ashton Kutcher, ele fala sobre o desafio de fazer um papel bem dramático, sobre como ele se preparou, sobre as cenas mais difíceis. Já a Amy Smart fala sobre a Kayla, sobre interpretar uma personagem que passa por tantas versões diferentes dela mesma, tantas realidades diferentes. E os efeitos especiais, apesar de sutis, são muito bem executados. O filme não depende de CGI pesado, mas tem momentos que precisam de efeitos, e é legal ver como tudo isso foi feito. Agora, cenas excluídas e alternativas, que pessoal, olha, a coisa fica realmente interessante, porque tem muita coisa cortada. Tem cenas inteiras que não entraram no corte final, que desenvolvem mais os personagens secundários, que mostram mais das diferentes realidades que o Evan cria. E o mais importante, tem os finais alternativos. Isso mesmo, galera. São
4 finais diferentes e todos eles foram filmados. O que tá no filme é só um deles e cada final muda completamente a mensagem final do filme. Então, para não deixar vocês curiosos, vamos destrinchar aqui esses finais, porque isso realmente eu achei muito fascinante. Nos 3 primeiros finais, a premissa é a mesma. O Evan volta para a infância, ameaça Kayla dizendo que vai matar ela e a família dela se ela chegar perto dele. Isso para assustar ela e fazer com que ela se afaste dele. A ideia é simples, né? Se eles nunca forem amigos, então ninguém vai sofrer por causa dele. Então a gente tem o final 1, que é o que ficou no filme, né? Depois de 8 anos da história que se passa o filme, o Evan tá em Nova York e ele acaba cruzando com a Kayla na rua. Os dois se olham, parece que se reconhecem, mas não falam nada. Ela vira, continua andando. Ele vira também, mas fica olhando ela se afastar. É um final meio agridoce. Eles se reconhecem, mas escolhem não se falar. É melancólico, mas deixa aquela porta aberta. Talvez um dia, quem sabe, eles se reencontrem de verdade. Já o final 2, ele é mais otimista. É a mesma cena, mas quando ele se vira para olhar para ela, ela também tá olhando. E aí ela pergunta, a gente se conhece? E aí ele fala, Kayla, eles sorriem e marcam de tomar um café. É um final feliz, tipo, felizes para sempre. Eles ficaram juntos, né? E no final, aqui mais clichê, né? Ele é mais hollywoodiano. Provavelmente por isso que ele não foi escolhido, porque ele era muito óbvio. Já o final 3, ele é mais ambíguo, por assim dizer. O Evan vê a Kayla passar, mas ela não o vê. Ele para, pensa e acaba decidindo seguir ela. O filme acaba com ele seguindo ela pela rua. A gente não sabe muito bem, e nunca vai saber, se ele vai falar com ela. Se ele só queria ver ela pra ver como é que ela tá e tal, né? Então, um final mais aberto do que o primeiro. E aí tem o final 4, né? Eu vou chamar aqui de corte do diretor. E esse, pessoal, esse é bem pesado e eu até entendo porque que não foi pro corte final do filme. Nesse final, o Evan tá internado num hospital psiquiátrico. Ele consegue assistir a um vídeo da mãe dele dando à luz. E através dessa memória, ele acaba viajando no tempo. Mas ao invés de ir para a infância, como ele foi voltando ao longo do filme, ele acaba indo para o dia do nascimento dele. Ele volta para o útero da mãe. E aí, ainda no útero, ele decide, se suir aquilo, né? Ele se enforca com um cordão umbilical. É isso. O Evan nunca nasce. Ele apaga a própria existência. É a única forma de garantir que ninguém vai sofrer por causa dele. Se ele nunca existiu, nada daquilo que ele passou vai acontecer. É um final extremamente sombrio e perturbador. E tem uma camada extra quando você percebe que o pai dele, que estava internado também, provavelmente fez a mesma coisa. O filme sugere que é uma condição hereditária que passa de pai para filho. E como eu disse, né, esse final foi considerado obscuro demais, perturbador demais e realmente muda completamente o tom do filme. Mas é bem interessante que eles filmaram isso, que cogitaram inclusive terminar o filme assim. Bom, e seguindo aí para os próximos extras, a gente tem então processo criativo e storyboard que mostra como os roteiristas, o Eric Brass e o J. McGruber, se minha pronúncia não estiver errada, como eles construíram a história. Eles falam sobre os desafios de criar múltiplas realidades que fizessem sentido, de amarrar todas as pontas soltas, de fazer com que cada mudança no passado tivesse consequências lógicas no futuro. E tem os storyboards ali das cenas principais, que é sempre legal de ver. É como eles planejaram a filmagem, os ângulos, os movimentos de câmera. Já explicando a teoria do caos, é um mini documentário sobre o conceito científico por trás do filme. Eles trazem físicos e matemáticos para explicar o que é o efeito borboleta de verdade, como funciona a teoria do caos. Ele é bem didático, tá? Mas é bem interessante. Te dá toda a base para poder entender melhor ainda as premissas do filme. E por fim, o fascínio da viagem do tempo, que é uma discussão sobre viagem no tempo no cinema, né? Eles falam ali de outros filmes clássicos do gênero, como De Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro, comparam as diferentes abordagens de viagem no tempo. É um extra mais, de forma assim, mais geral, né? Mas e contextualiza também o filme dentro do gênero em si. E é por isso, galera, que eu acho que esse formato DVD ainda tem tanto valor. Porque você não tá só assistindo o filme,
Você tá tendo acesso a todo o processo criativo, você tá vendo finais que nunca chegaram aos cinemas, você tá aprendendo sobre as teorias por trás da história. Efeito Borboleta, ele é uma experiência bem completa. Você assiste o filme, você fica impactado, você pode mergulhar nos extras e entender melhor tudo aquilo, porque certas decisões foram tomadas. Como os finais alternativos mudam a mensagem final do filme. Como a teoria do caos realmente funciona. E tem outro ponto importante. Esse filme nunca foi lançado nos cinemas aqui. Para muita gente, da minha geração principalmente, a primeira experiência com esse filme Efeito Borboleta foi em DVD, foi em locadora, foi alugar na sexta-feira, assistir em casa, ficar impactado e na hora de devolver já ficar comentando com o pessoal lá da locadora. Cara, você assistiu esse filme? Pô, que filme maneiro, bicho. O DVD foi a forma que esse filme chegou até nós. E ele chegou completo, recheado de extras, com múltiplos finais pra gente debater. Foi uma experiência muito legal que marcou bastante, pelo menos pra mim marcou demais. Bom, pessoal, esse foi o segundo Desbravando DVDs do filme Efeito Borboleta, o filme que nunca pisou nos cinemas brasileiros, mas que conquistou seu lugar como cult, dividiu crítica e público e que até hoje gera discussões. O DVD da Europa Filmes entrega tudo que a gente poderia esperar de um DVD completaço, né? Filme, horas de extra, finais diferentes pra gente poder escolher qual mais faz sentido. Se você nunca assistiu Efeito Borboleta, assiste. Olha, é um filme muito legal, vale a pena e, se possível, assiste no DVD com os extras. E aí, conhece já os outros finais? Já viu os bastidores? Você já viu toda essa experiência completa? Me conta aí nos comentários. Você já conhecia esses finais alternativos também? Você acha que qual deles funciona melhor? E qual DVD você gostaria de ver desbravado aqui no canal? Conta aí nos comentários. E ó, não se esquece, hein? Deixa o like. Inscreva-se no canal, ative o sininho e valeu! Falou! E lembrando sempre, hein, a mídia física resiste!